E aí conto uma fantasia para convencer o outro, e no final eu me convenço disso também. E é aí que tá toda a distorção. Mas acho que ela vai mandar pra gente, né? Porque ela tá no grupo, ela não tá aqui e acaba que ela precisaria ter ouvido todo mundo. Ela vai entrar dentro da realidade do grupo que ela está, na verdade. Aonde você está? No grupo dos que estão em casa. Né, gente? Hoje eu tô terrível, vocês não estão entendendo. Ó, o Krishna que você viu o sonho lá. O Krishna, nem te conto. O Krishna é maravilhoso. É a personificação do amor, né, gente? Não pode ser outra coisa senão maravilhoso. E Krishna é livre, né? Vocês já viram isso? Por isso que eu gosto de Krishna. Vamos lá, vamos voltar. Quem falta? Então, gente, enquanto a gente estava esperando a comida, que a gente saiu aí mais rapidinho, eu comecei a perguntar o porquê que as pessoas queriam ser belas. O que elas queriam com a beleza. Foi terrível. Você não entende o que aconteceu aqui. Ninguém conseguiu responder a coisa direta do que queria com a beleza. Todo mundo ficou justificando e não sabia o que queria com a beleza. Então, assim, o que te faz negar a sua aparência, o que te faz se sentir feio, qual o critério que você usa de feio e bonito, né? Qual é a base de conhecimento seu em relação à beleza e o quanto você está trazendo de uma informação que você herda e o quanto você coloca isso na sua vida. Então a gente falou um pouco sobre isso. Foi bem interessante porque realmente as pessoas justificam, não conseguem lidar. E o ponto principal é que realmente a gente tem muito medo de assumir o nosso potencial. Por que as pessoas não lidam, fantasiam e justificam? Porque a gente considera que é errado, né? E quando a gente considera que é errado, a gente cria toda uma distorção. A gente tá querendo uma coisa que não é certo querer. Então isso começa a já ser um conflito interno. Aí você coloca lá dentro, escondidinho, aquilo que você quer, só você sabe. Porque se você contar para o mundo que você quer isso, é quase um pecado. E aí você começa a falar para o mundo que você quer de uma outra forma, né? Então, assim, a gente faz isso com muitas coisas na nossa vida. Então, a gente convence o mundo de que o que eu quero é por uma coisa nobre. Não é por qualquer futilidade. Não é por qualquer besteira. E aí, quando eu convenço, eu dou uma importância para isso, na sequência eu me convenço também. Então, eu me distancio muito da verdade, do que me faz querer. E é isso que gera as confusões em relação a querer. A gente se sente culpado por querer as coisas que a gente quer. E simplesmente a gente sente internamente que a gente quer viver essa experiência. E não tem nada de errado com isso, mas a gente se sente culpado por querer viver uma experiência. No fundo, no final das contas, todo mundo quer a beleza para ter poder. Sim ou não? Sim. Quem concorda faz assim, ó, gente, que dá pra ver. Todo mundo quer o poder, né? Com a beleza. E na verdade isso a gente já herda dessa coisa instintiva, que no reino animal, a gente está sempre olhando, o Alan está sempre conversando comigo sobre isso. Os machos são os mais bonitos, né? É muito louco.
Os machos das espécies são os mais bonitos. Não é poder de si mesmo que você quer. Você quer poder sobre o outro. Você tem que ser verdadeiro, Cacilda. Eu vou começar a dar porrada energética aqui. Quem é que quer poder sobre si? Não, você quer poder sobre o outro. Quem vai te ver é o outro, caramba. Poder de fazer as melhores escolhas. Isso você pode fazer sendo feinha, amiga. Não é isso que você quer com a beleza. Desculpa. O que eu quero? Eu acredito que quando eu sou a perfeição da beleza, eu não preciso mais sustentar uma rigidez. Aí eu acredito que se o meu corpo é o mais lindo, eu vou conseguir relaxar e gozar. Eu acredito que se eu sou a mais linda, eu tenho o poder da escolha, de escolher o homem que eu quiser pra mim. Ou a mulher que eu quiser. A gente não quer o poder sobre a gente, é o poder sobre o outro. Isso é instintivo, gente. A gente está falando de uma coisa que está dentro da gente que a gente nega, conta uma fantasia para ser nobre. Estou falando que o problema é esse. E aí a gente foge, deixa de olhar o que instiga a gente de se sentir poderoso quando você está se sentindo belo. Você não olha para isso e você coloca uma explicação dela. O instintivo não é distorcido. O instintivo é um instintivo. O distorcido é tudo que você faz para não lidar com o seu instinto que está ali. E a fantasia, a problematização que você cria. É óbvio que a gente tem vários instintos que a gente não vai seguir porque tem consequência. E aí a gente vai medir as consequências. E porque a gente já tem um desenvolvimento moral e várias coisas. Eu posso ter um instinto de querer matar. Eu tenho vontade de matar, mas na verdade eu não mato. Só que eu tenho a vontade. Essa vontade vem lá de trás. Não é uma coisa nova. Ela é um ato instintivo, mas eu não vou matar por isso. Mas eu tenho que identificar que a minha vontade real, o meu desejo é de ter o poder. E sobre o outro. Eu tenho que entender isso. Não tem problema disso. É só a gente não ficar contando fantasia, fantasiando aquilo que está dentro da gente também. A gente estava falando que os machos, o Alan estava falando e a gente fica assistindo, são os mais lindos. Então você vê o pavão. Por que cargas d'água ele é bonito? Ele tem aquelas penas que só o macho tem. Para que serve aquilo? Para atrair fêmea. Para quê? Para atrair a fêmea. Para atrair a fêmea, para chamar a atenção, para conquistar a fêmea, para reprodução, para procriar. E por que ele tem que fazer todo um movimento muito surreal? Ele tem que ser melhor do que quem? Que o outro. Melhor do que quem? Que todos os outros machos. Do que todos os outros machos. Então ele tem que ser o mais poderoso dentre os machos. Sim ou não? Sim. E aonde ele conclui o poder dele? No ato sexual. Então a gente tem uma informação de que com a beleza a gente seduz, a gente conquista e a gente domina e, portanto, a gente tem o poder. Tá certo ou não? Isso não nasceu com a gente aqui, a gente já vem arrastando de muito tempo, certo? Para que prevaleça, os genes se perpetuem. Exatamente, a gente tem um instinto de sobrevivência. Esse instinto nos leva
a querer aquela fêmea e lutar contra todos os machos, que são concorrentes. Correto? E aí a gente viu vários pássaros surreais. Tem pássaro que faz coreografia. Vocês já viram isso? Não? Sim, é surreal. Eles fazem coreografia ainda em grupo. E é só o macho alfa que vai ter a fêmea, mas tem os outros que ajudam ele na coreografia. Então eles ficam de parceiro, dançando com as asinhas, rebola a bunda, faz toda uma coreografia. Eles ficam treinando só os machos. É real. Eles treinam até chegar na excelência. Daí as fêmeas ficam olhando, tipo assim, pra ver se convence se aquele macho realmente é poderoso e bonito o suficiente para atrair ela para o acasalamento. E aí, a hora que ela gosta, ela vai lá. É bem rápido. E é bem rápido. Eles fazem, constroem os prédios lá, entendeu? Tem um pássaro que pega gravetos e vai fazendo uma construção gigante, a mais linda, limpa o chão, deixa a portinha do lugar onde a fêmea vai entrar. Ele faz todo um processo, só que esse pássaro, ele vai ser aquele intelectual quando ele virar o ser humano, porque ele é muito inteligente, você não está entendendo. O outro já vai ir mais para a linha da sedução da beleza, o outro vai fazer coreografia, vai fazer a dancinha do acasalamento. Tem um porquê cada pássaro já tem uma condição para o processo da sedução. E tudo envolve estética e beleza. Então o pássaro faz o mais lindo. O que o outro macho faz quando o pássaro sai para ir pegar os gravetos? Começa a destruir toda a construção dele. Vai lá e tira todos os pauzinhos que estavam perfeitos, porque ele viu que é um rival. E assim, ele faz isso. E no final, ele enfeita, né? Ele começa a pegar a seiva da árvore, assim, ele começa a enfeitar ainda. Da mesma cor. Além dele fazer a estrutura do graveto, que aí eles competem, quem tem a estrutura mais grandona é o mais fodão, ele começa a enfeitar assim com a seiva da árvore, Parece árvore. que é comestível, então para a fêmea comer. Então ele prepara tudo, e aí depois que ele ainda consegue vencer esse macho que fica lá infernizando a vida dele, querendo destruir o negócio que ele fez. Ele ainda canta, né? Ele começa a imitar outros barulhos que ele escuta na floresta, então aí depois a fêmea fica ouvindo, ele faz todo um jogo de sedução. E ele se esconde pra fêmea ir procurar. Ele fica se escondendo, ele não é dado, ele fica correndo dela. Olha a estratégia do pássaro, gente! Ela é interessada nele. Você acha que o ser humano é inteligente? Ele faz o barulho, a fêmea quer saber quem é, vai atrás, ele se esconde. Aí a fêmea vem pelo outro lado, ele vem e faz o barulho. Ele já deixou o lugar organizado e limpo. Já deu uma casa para bicho mesmo. Sabe que isso representa para a mulher. Deixou tudo lindo e gostoso. Porque tem um saborzinho lá das frutinhas. Canta, dança e não entrega assim facilmente. Ela tem que batalhar. Olha como já é estruturada a questão da conquista. Olha como a gente já usa isso. E a base de tudo isso é a beleza. Porque eles deixam tudo belo. Mas o que a fêmea tem? Que os machos estão se embelezando, estão fazendo Nada, as fêmeas são sem graça, não fazem nada, não constrói casa, não dança, não faz absolutamente nada. A fêmea só escolhe, ela chega lá e fica assim, ó. Ela tem julgando. o poder de escolher os machos. Ela vai lá, é gravadona e julga, ela só julga. E o macho vai lá, se mata, acha o ponto perfeito, dança, faz umas capenas, e treina, e faz tudo um rolê surreal. A fêmea vai lá assim. Tá bom. Parece a Maria quando olha essa. Tipo, é isso. E sai voando por aí. Então, Tem machos que às vezes passam a vida inteira e eles já. Você pode responder. É que agora não está respondendo, mas você não só isso aqui. Que às vezes passa a vida inteira sem acasalar. Depois de tudo isso, eles têm registro de macho que faz isso e nunca consegue uma parceira. É triste, né? Tadinho. Melhor é susto. Melhor é sua casinha. Mas é o rolê. Não, isso já são outras questões que a gente vai falar, que daí fica bem complexo. Vamos tentar concluir o nosso pensamento aqui.
Então a gente parte do princípio que a gente tem um instinto, né? Um instinto que é uma capacidade que o nosso corpo tem a partir do cheiro do outro e vários sinais de fazer a escolha do melhor parceiro para procriar. Então, na verdade, a beleza, o condicionamento social, a condição da beleza, ela não conta para as conexões, né? E o que acontece? Por que a gente quer tanto a beleza? Porque realmente é o poder. E o nosso poder final é transar com a pessoa e no ato sexual a gente ter o domínio sobre a pessoa com a qual a gente está transando. Isso tanto para homens como para mulheres. Como nós somos seres humanos, nós estruturamos isso de uma forma ainda mais complexa. A gente começa a usar a beleza para ter poder sobre todas as pessoas, não só sobre a pessoa que a gente vai transar. Por quê? Porque a gente já sabe instintivamente que o belo é o mais poderoso. E é por isso que o belo começa a sofrer muitos ataques, porque ele já é um alvo, né, nesse processo da competição. Então, por que incomoda quando você está acompanhado? Incomoda o homem quando entra um homem poderoso? Ou por que incomoda uma mulher quando entra uma mulher poderosa? Porque a gente tem todos esses instintos, todas essas informações que há muito tempo a gente vem usando nessa guerra. Então, primeiro, para a gente sair do agravamento, é entender que não sou euzinha, que sou doida porque sinto ciúmes, porque sinto não sei o quê, porque tenho que me melhorar. Eu tenho que entender a minha condição como ser humano e da onde vem tudo isso. Para eu entender que isso é algo instintivo. Então eu tenho que entender quando é um instinto ou quando é de fato um agravamento. Tá certo? Tem uma diferença enorme, porque a gente vai fazer o que com o instinto? O que a gente vai fazer com o instinto? Gente, a galera tá com medo de responder, vê se pode. Não, com instinto ou com agravamento a gente vai transar, isso é fato. Ou a gente vai segui-lo ou vai reprimir. O que a gente vai fazer? Geralmente, o que a gente vai fazer com o instinto? Vai significar ele. Estou explicando para vocês que o problema é quando a gente dá um significado. E a gente vai dar um significado de bom ou mal, certo e errado, bem e ruim. Então, quando eu dou o significado, eu começo a gerar um enredo. E a minha mente vai usar esse enredo. E aí eu vou começar aquilo que eu vou chamar de distorção. Então, o princípio básico é que todo mundo, em algum nível, vai sentir isso. Porque isso é um instinto que a gente está carregando. E que não tem nada de errado em sentir o instinto. Em perceber o instinto, em ter as sinalizações. A questão é o que eu vou fazer com isso. Que significado eu vou dar para ir para um caminho que me liberta ou um caminho que me agrava. E deixar que a minha mente use isso. Dizendo que eu sou um grande problema por ter instinto. Deu para entender? Quem já reconheceu esses instintos? Nossa, só ninguém? Levantem a mão, gente, pra gente ver o nível de agravamento da humanidade. Eu percebi na minha história que eu sempre problematizei muito esse instinto, como se eu tivesse muito... Então, a gente problematiza porque daí entra a sociedade,
Aí entra as religiões que conhecem os instintos e geram uma culpa generalizada na humanidade. Então, nesse lugar é fácil dominar. Porque se é um problema isso, você vai se sentir culpado. Então, esse significado que se dá é o problema. A gente tem que perguntar por que se dá. Se é algo que está vindo no processo de evolução. Né? Quando a gente tira a atenção, a gente não fica mais escravo disso. Mas quando temos o instinto que a pessoa não é boa por eu, não, e para não se afastar. Não, gente, não confunde. Instinto não é que uma pessoa não é boa. Instinto é isso que te faz querer ser belo, poderoso, melhor, seduzir, conquistar e ir pro sexo. E quando a pessoa não é significativa para mim, não existe todo esse movimento instintivo dentro de mim. E o que vai determinar isso é a fêmea, que por vários motivos, várias situações que a gente vai entender quando eu puser vocês deitados, vibracionalmente, ela identifica o macho para a procriação. E às vezes esse macho, não é o padrão de beleza que ela acha ideal. Na maioria das vezes não é. E o que vai determinar? O cheiro, a condição de força, a segurança, uma série de coisinhas que vai gerar uma atração muito forte, que vai querer que essa fêmea ela tenha o ato sexual com esse macho. Isso é bastante instintivo. Então, a competição parte desse princípio do instinto. Então, ela, de alguma forma, existe dentro de nós. O curso que a gente vai dar para isso, como a gente vai direcionar essa energia, é o que vai fazer a diferença. Quando eu não acho que isso é um problema, que eu sou o pior ser do mundo, que eu sou ruinzinha, que um monte de coisa, e eu não tento esconder isso, porque se isso não é certo, eu vou esconder, correto? Vou deixar ninguém saber. Aquilo que eu estava falando antes. E eu lido com isso de uma forma clara e verdadeira, eu não vou mais estar nesse lugar da tensão da competição. Eu vou entender que o meu corpo entrou no modo. E muitas vezes acontece, eu com ele toda hora a gente tá junto e o meu corpo entra num modo e eu vou saber só 3 dias depois o que é que tá acontecendo, né, amorzinho? De invasão que não tem a ver com mulher, gente. Pelo amor de Deus, já não começa a complicar a coisa que eu não falei isso. Porque as mulheres já ficam... Não é isso. Mas é um nível de invasão, alguma coisa que realmente o meu corpo já identifica, uma projeção energética, alguma coisa que pode ser pequena, média ou grande. Eu sei pelo estado que o meu corpo fica. Então o corpo, ele identifica antes. E a gente tem sensações. E essas sensações é quase que uma defesa do corpo. E se a gente bloqueia isso, que também é bastante instintivo, a gente começa a perder essa capacidade de entender o que é que está acontecendo. Porque a gente se comunica muito mais energeticamente do que verbalmente. As pessoas não dizem as intenções. Você não sabe as projeções que elas fazem. Então é muito importante a gente respeitar os nossos instintos. E a gente tem uma percepção que é muito forte do processo da invasão, de algo que está acontecendo. Então, a gente entra nesse modo de percepção muitas vezes. Isso não é um problema. A gente tem que entender, saber diferenciar. Mas a gente vai ter essa percepção de qual é essa invasão, ou precisa ter essa percepção, saber de onde é, qual a... Não, na hora que eu tenho a sinalização, eu não sei de onde vem. Só que eu fico em estado de atenção, porque eu sei que vem.
E aí eu começo a observar o que está acontecendo, porque primeiro vem a sinalização. E às vezes você está distraído. Aí você fala, opa, alguma coisa aconteceu, sinalizou aqui. Eu não estava nem pensando, eu não estava nem vendo, não estava nem lidando. Mas aí você já entra num lugar de começar a observar. Isso a gente tem pela questão da sobrevivência já. De bastante tempo. A gente foi conquistando isso. Então, é muito louco a gente querer perder isso. Então, os instintos, eles não são ruins. A gente tem que entender que a gente já morreu muitas vezes para conseguir entender a invasão, o risco, várias coisas que são sinalizadas. E isso é bom. Né? A gente não tem que afastar isso e gerar um enredo, significar isso como algo ruim ou como ansiedade. Muitas vezes uma coisa e criar uma noia, né? Ah, deve ser isso. Tentar significar. O que eu faço é entrar na neutralidade e observo. E aí a coisa se manifesta e você vê. Né? Mas o que é interessante disso? É começar a perceber que você está realmente tendo alguma invasão, que está realmente alguma coisa acontecendo. E que tem um motivo de todo esse mecanismo existir. E o que eu faço quando eu estou sinalizada? Quando eu estou sinalizada, eu fecho o campo. Eu fico muito mais atenta e fecho, não permitindo nenhum tipo de invasor. Então eu tenho condições, e não é na vibração do medo, é na vibração do empoderamento, que é muito diferente de medo. Você ficar lá fazendo cruz e rezando pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, na casa, fora, não sei o quê. Porque você tá super cagado de medo, dando um poder pro medo gigante. Não é isso. Na verdade, é estar em plena atenção, ouvir o corpo, entender a sinalização. A mesma coisa vai acontecer com a beleza. Quando a gente cair o nosso padrão vibracional, seja comendo coisas que não são legais, tendo conversas que não são legais, se nutrindo de coisas que não são boas, a gente vai perder o nosso potencial de beleza. E a nossa vibração vai ficar baixa e o nosso poder de atração vai diminuir. A gente não vai ser mais aquele potencial que vai ser identificado pelo outro. Então, muitas mulheres perguntam, Noemi, qual é o meu problema? Eu estou há 3 anos sozinho, não atraio ninguém. É justamente esse, o padrão vibracional está baixo. E essas pessoas vão atrás de fazer cirurgia, isso e aquilo para melhorar, não resolve. E aí, às vezes, são mulheres lindíssimas, não é isso. E homens também, que estão nessa mesma condição. Não, uma vez me falaram um negócio, no dia que a gente se mencionou aqui, uma mulher me falou assim, sei lá de onde ela tirou isso. Que até lembrei disso antes, eu falei, nossa, viagem, mas agora que você falou, lembrei não. Ela tinha ido numa balada, e aí ela falou, porque nenhum cara gostou de mim na balada, só um cara lá, que ele era da yoga e da meditação, não sei o que, e daí eu entendi, ela falando, né? Daí eu entendi que eu era como se eu fosse invisível para todos aqueles outros caras, porque só a minha vibração só se atraiu por esse cara, porque esse cara tava mais elevado. Não, as mulheres são muito sem noção. A maioria chega pra mim assim, falando com a Lã. Me apaixonei por um cara. E aí? Então, ele também se apaixonou por mim. Já é uma coisa estranha de se ouvir. Né? Já começou esquisito. Eu tenho certeza, porque ele conversava comigo, me chamava de amor, de não sei o que. Não. Tá certo. Vamos ver onde o enredo dá. Daí, só que ele não deu conta de sustentar não sei o que, porque ficou claro que ele não teve coragem. Amiga, ele não te quer e só, ponto. Aí a mulher não foi vista por ninguém, ela criou que ficou invisível para que nenhum homem que não fosse equiparado à energia dela enxergasse ela, e o único ser que enxergou era um iluminado do yoga, entendeu? Porque tinha capacidade. Gente, quando você tá com a energia alta, são todos que te querem, não é isso, não existe.
são todos os homens e muitas mulheres. Começa a ficar uma coisa muito forte, porque você precisa se alimentar daquela energia Shakti. Você precisa dela. Então essa energia ela é tão incrível que tem mulheres que perdem a noção e se atraem mesmo por mulheres. Tanto que é muito comum nas rodas de ressonância que tinha mulheres com mulheres. Então uma mulher orgástica com várias mulheres que tinham dificuldade de orgasmo, essa mulher, quando ativava o potencial dela, informava por ressonância. E essas mulheres faziam aquilo que a gente chamava de bacantes, que a gente já viu. As bacantes e vários outros rituais que se tem, inclusive tântricos, aonde elas tinham atos sexuais. De tão forte que fica o poder de atração quando você tem um campo vibracional muito alto, muito elevado. Então não existe isso, só que a nossa capacidade de criar um enredo é uma coisa fora do normal. Então você diz, eu tenho certeza, como a mulher não é direta, ela cria jogos, e quando ela fala que quer, ela não quer, e quando ela fala que não quer, ela quer, ela fica assim, eu já entendi. Ele, na verdade, ele me quer. Só que ele está fazendo um jogo. Isso é você que faz. O homem não é desse universo. Entendeu? Então, o jogo é tanto que a mulher fica pirada nas hipóteses. Porque ela tem essa capacidade mesmo de não ser clara. Ela fala, aquele cara é incrível, então vou ser difícil. Não vou transar com esse. Aquele outro que eu não tô nem aí, vou transar, né? Tipo, não quero nada com ele mesmo. Pira qualquer um. Entendeu? Então, quando acontece de você se envolver com alguém, você fica louca, você não consegue olhar com clareza o que está acontecendo. Porque você entra nesse nível de fantasia da mente, que é o que você faz, geralmente. As estratégias que você cria. Então, mulher é um bicho muito doido. Imagina, foi uma balada, ninguém me viu, porque eu sou invisível para as energias. Nossa! É um nível muito alto de agravamento. É alto nível. O que vocês acham que corresponde isso? A energia dela tá tão alta a ponto de nenhum homem com energia baixa conseguir enxergar ela. É igual falaram aí, quando você tá com energia alta, tem animal que fica perto de você. É verdade, animal, bichos, criança, todo mundo quer estar perto, porque você quer se alimentar daquela energia. E já que você quer muito aquela energia, qual é a forma mais fodástica de você ter o poder e de poder ter a energia? Transando com aquela pessoa. Então tem mulheres que acabam querendo transar com mulheres sem nem ser lésbica. Acaba acontecendo muito. Então, mas aí como ativar essa energia, a gente falou no curso da sexualidade, tá? Que também está disponível depois para vocês entenderem. Só que o ponto é o que eu vou fazer com essa energia. Por que eu quero ela? Isso que a gente vai chegar. Você fala tanto da energia Shakti, onde fica a energia Shiva? A energia Shiva é a energia potencializadora, que vai liberar tudo isso. Então, assim, o papel do homem no ato sexual é muito maior do que o da mulher, inclusive. Por quê? Porque o homem, o macho, a energia Shiva, ele tem que ter o potencial de colocar a mulher na loucura, né? E a loucura é justamente disparar essa energia Shakti, a ponto de que nada disso que vocês se preocupam tanto passe a ter importância a mais. Então você entra num nível muito elevado para que você possa disparar a energia Shakti, fazer com que a energia Shakti fique alta. Depois que você dispara essa energia, você puxa o homem dentro dessa energia, masculino e feminino. E aí o potencial de expansão é muito alto. Só que se o macho, o masculino, não tiver uma energia Shiva poderosa, isso não acontece. E aí o ato sexual ele fica muito mecânico e muito basal. Então o mais importante de tudo, se a gente for ver, é a liberação da energia Shakti, que só é possível para ambos, porque quando essa energia é liberada não é só para um, é para os dois.
se a gente tiver uma energia Shiva poderosa. Quando a pessoa sempre se sente atraída pelo sexo oposto. Pode ser uma questão de preferência sexual mesmo, pode ser fantasia, e tudo bem, tanto faz, o nome que você dá para isso, ou pode ser uma necessidade de se alimentar dessa energia. Mulher pode estar no potencial da energia Shiva, principalmente quando a gente tem os casos de homossexualidade. Homens podem estar no potencial da energia Shakti. A gente tem que trabalhar essa energia em nós. Por isso a gente está entendendo também o caminho da beleza e o que fazer com ele. Aí já começou. Consulta individual não vai dar, né, para fazer, não tem como. Porque é geral. Como identificar o que está cristalizado em mim? Sei lá, não sei nem da sua história. A gente precisa ter uma super anamnese, um terapeuta muito bom que consiga, junto com você, destrinchar isso. Não tem no geral, a gente é indivíduo. Cada situação foi criada por nós. Então os enredos são individuais. E aí tem muito enredo que fui eu que criei, eu preciso desfazer, entendeu? Isso que gera a cristalização. A condição que eu trago como verdade. Tá. Quem tem dúvida aqui, nesse grupo? Ninguém? Não, quando você falou da invasão, pode dar um exemplo? Do que você quer saber exatamente? De você entender que você está sendo invadido Eu? energeticamente. Meu corpo, ele sinaliza, ele me mostra já. Eu subo o campo de energia muito alto. Do nada, eu expando o meu campo de energia. Daí eu falo, nossa, o que é isso que aconteceu? Eu fico no estado de alerta total, expandida em estado de alerta. E eu fico assim, muito... Qualquer coisinha... E por que isso? Porque o meu corpo já identificou algum tipo de invasor. Então, nesse estado, não estou vibrando nada no medo, zero no medo. Estou num poder. Eu expando o campo. Quando, do nada, eu expando o campo, é uma sinalização de invasão. Pra você. Pra mim. Não, eu nem entendo direito quando você fala de... É uma coisa que sei lá, como é que funciona. Essa pergunta. De abrir e fechar o campo. Como que... Fiz muitos anos o processo de ativação de corpo de luz. Então, você vai fazendo práticas e práticas e práticas até que você vai entendendo o que é o seu campo vibracional, como você expande, como você sustenta, quando você perde campo, você vai começar a lidar com essa realidade do seu campo vibracional. Só que você precisa fazer as práticas. Então, muitas vezes eu fazia quase 16 horas seguidas de prática. Então, assim, o processo da ativação, ele vai gerando várias situações onde você vai descobrindo a sua realidade energética e vibracional. No final, depois de tanto usar, é muito rápido você ir para um estado vibracional que você já conhece, né? Às vezes um comando te coloca lá. Várias ativações que a gente faz, a combinação dessas ativações te coloca em outro lugar. Então é um trabalho específico. Como vocês ainda estão muito embotados nessa percepção, nessa alta percepção, é difícil entender mesmo quando eu falo de campo, de abrir campo, fechar campo. Mas eu vou abrir o campo, vocês vão sentir a chapação geral. Porque quando eu estou passando o conteúdo, eu evito abrir muito o campo para vocês conseguirem ouvir, porque na grande maioria das vezes vocês embotam e não ouvem. Mas agora, por exemplo, nesse exato momento, eu estou abrindo o campo para vocês começarem a entender o que é. Mas se a gente não tem essas práticas, a gente não consegue reconhecer quando alguém está invadindo ou consegue? A gente tem menos percepção. Nosso corpo, ele não faz sozinho o processo. Assim como o meu faz já.
Ou se ele faz, eu não percebo que ele fez. Eu estou usando muito mente Pode e ser que menos... o corpo faça e eu interprete que é medo? A sensação não é de medo, é de poder. Quando você tem essa expansão, você não sente medo, você fica grande, poderoso. Medo é uma outra vibração. Não, uma pergunta. Como é que faz para tirar, ter mais clareza e sair desse enredamento? Oi? Como faz para ter mais clareza e sair desse enredo? Que a gente, tipo, eu quero tal coisa, mas eu fico... Então, só que primeiro a gente tem que entender a problematização. Vocês viram a problematização em relação à beleza, ficou claro para vocês? Quando eu identifico isso, eu deixo de lado todo o enredo e a fantasia. Eu não preciso contar uma história, tipo como ele falou. Ah, porque eu quero usar isso na medicina por causa disso, daquilo, porque eu trabalho com o potencial da saúde e tal. Ele vai direto para o ponto. Quer ficar 5 quilos maior, mais forte, para poder ter o poder de seduzir. Independe de ser intelectual, de ter uma ação nobre com isso, de como eu vou usar, porque existe algo que está por trás. Então a gente, tipo, independente da situação, tem que olhar além do problema que eu tô colocando, digamos, problematizando, para chegar no que eu quero realmente. O caminho é você tirar a fantasia, a historinha que você conta. Você tem que... É impossível você se perguntar o porquê que você quer e saber o porquê que você quer, de verdade, porque se é uma coisa que é escondida, só você sabe. Mas com certeza está escondida lá. Se eu perguntar de novo, por que que você quer ser bonita? Responda, por favor. Pra realmente ter o poder de sedução, conseguir hoje, agora, né? Entendendo pra transar e pra ter tranquila, assim, sem me preocupar com outras coisas. Ok. Mais pra isso. Essa é a verdade. Se essa é a verdade, lidar com a verdade é o melhor caminho. Você olha a verdade, você não tem que dizer, nossa, que coisa feia o que eu quero. Porque aí você começa a problematizar. Tem um motivo de você querer isso. Quando a gente está entendendo que é algo instintivo também, você começa a trazer clareza sem trazer distorção. A gente vai distorcendo as coisas até afastar do nível da realidade. Por que que você quer ser bonita? Pra ter o poder de escolha, assim. Foi o que eu mais identifiquei, mas poder em geral mesmo. Que é um poder em geral, poder de escolha do quê? Do sexo? Poder de escolha de relacionamentos e eu penso bastante naquele igual o último da comunicação, né? Um poder mais da comunicação também, assim. E você? Eu pensei na coisa da sedução, no poder de escolha, no empoderamento. Teve uma coisa que eu não consegui identificar direito, estava pensando agora. Que uma das coisas que eu pensei foi, eu queria viajar para todos os lugares que eu quiser. Porque eu já não fiz viagem. Se você é muito bonita, você é mais social, porque você pode escolher o seu círculo de amigos, você é mais aceita, e você pode ter uma pessoa que também te banque. Tá tudo envolvido dentro do poder de ser aquela que faz as escolhas. Mas aí eu não caio naquela coisa de ser melhor que os outros. Que é Aí você está indo para o lugar de contar o enredo do porquê que é errado. A gente está falando o que você quer com isso. A historinha que você vai contar é a problematização. Deixa eu abafar. Oi? Eu quero ser bonito porque eu gosto de abafar. É melhor a gente falar a verdade Exatamente. e lidar com ela do que a gente problematizar. Você vê que não é consciência. Não é consciência porque por trás existe uma outra história. Não importa o que eu falo, o quanto eu tento acreditar em algo. Existe lá atrás um porquê. E eu preciso olhar para isso. E você? Para poder de escolha, para empoderar mais e aceitar realmente ter essa aceitação.
senti uma deusa mesmo. Bem maravilhosa. E eu acho que